Então, do que falamos quando falamos de planejamento da prática, né? Já em outro vídeo a gente falou que é uma decisão do que fazer, de otimização de tempo, de melhorar a qualidade do que a gente faz. Mas eu não poderia deixar de falar sobre algo super importante e que vai ainda legitimando e validando esse lugar do planejamento, que é a função social, tá? E o que é função social? Basta a gente pensar que o sujeito que a gente tem na escola, a gente não está formando ele para viver dentro da escola. E essa é uma clareza que a gente precisa ter. Esse sujeito que a gente está lá na escola, colaborando, fazendo o diagnóstico, a gente, na verdade, intenciona um sujeito que saiba viver e viver bem fora da escola. Portanto, é um sujeito que, ao se deparar com o conhecimento, também precisa aprender sobre como fazer a transposição desse conhecimento em situações efetivas fora da escola. Então, por exemplo, o que ele faz quando ele ouve algo na televisão, né, sobre uma temática recorrente? Ele concorda, ele discorda, ou ele não se posiciona ou não sabe pensar? Precisamos também na escola pensar nesse sujeito que vai ter as habilidades necessárias para pensar sobre isso. Ou o que é muito recorrente na vida dos adolescentes são as redes sociais. Eles se deparam o tempo todo com polêmicas, com temáticas, com desafios. Como esse sujeito se posiciona? Que escolhas esse sujeito faz? Então, quando a gente fala de função social, a gente está falando muito de como o conhecimento vai possibilitando esse sujeito interagir com esse mundo e viver esses desafios. Não só sabendo ouvir, porque em muitos momentos eles não sabem nem ouvir. Não é só sabendo ler. Não é só identificando aquilo como uma problemática sobre a qual ele também tem cuida, mas é o sujeito que sabe pensar, que sabe se posicionar, que sabe reivindicar, sabe buscar, sabe também propor alternativas, tá? Então, função social é o que ele faz com o conhecimento que ele adquire na escola. Outra questão que a gente precisa pensar dentro de função social é que o conhecimento precisa oportunizar essa criança ou a esse adolescente uma perspectiva de futuro. O que é isso? É desejar transformar a sociedade que ele vive, é desejar transformar o lugar onde ele vive, é propor mudanças, é saber planejar isso, é saber que não, aquilo que está ruim pode não ficar ruim por muito tempo, porque ele sabe atuar sobre aquilo. Mas é um sujeito também que não vai se calar. Então, a escola precisa promover situações de ensino que vão dando aos meninos uma sustentação nesse seu papel como questionador das situações que estão fora da escola. Mas já não é muito bonito falar sobre esse sujeito social, falar que a gente precisa da função social no conteúdo, mas como é que isso acontece, tá? Primeiro ponto, sequências de trabalho bem planejadas, tá bom? O que são sequências de trabalhos bem planejadas? São sequências que não só o professor domine o objeto de conhecimento, porque eu vejo vocês fazendo isso, né, estudando um monte de tempo para pensar nessa sequência, mas é a sequência também que, nos momentos de aula, deem aos meninos espaço para que eles possam se posicionar. Mas é mais do que isso, é ensinar a se posicionar. Ensinar os meninos a perceber que toda situação ela tem dois lados. Mostrar para esses meninos quais são esses dois lados e se tiver três, que mostre os três. E permitir que esses meninos construam um conhecimento tão estável dentro de si que ele agora se encontre capaz de posicionar. Outra coisa, as sequências didáticas, os trabalhos propostos, os planejamentos que realizamos, as temáticas que levamos, os objetos de conhecimento que vamos tratar e as habilidades que nós construímos esses alunos precisam urgentemente ajudar essa criança a enxergar o invisível. Tá? Hoje a gente vive a era da informação, mas muitas vezes essas informações trazem junto delas questões que não são fáceis de serem enxergadas. A gente precisa propor, com certeza, a essas crianças competências e habilidades que vão ajudando esse aluno a interpretar essas informações. Uma outra questão são os apelos. E aí talvez a gente consiga entender isso bem, nós estamos vivendo um momento de transformação política no Brasil, né? Ou podemos estar vivendo essa possibilidade de transformação. Se nós na escola não ajudarmos os meninos a ver a função que o conhecimento tem para poder entender esses apelos, de que forma eles vão poder se posicionar? Eles precisam entender que tem apelos que valem a pena, tem apelos que não valem a pena, mas independente disso, que eles sabem pensar sobre o apelo que tiver aí sendo apresentado para eles. E por último,
que é função indelegável da escola, e aí eu gosto muito de falar sobre isso, é que a função social da escola é ensinar a ler, ensinar a escrever. E o que é que isso tem a ver com o mundo? Porque os meninos, eles precisam se sentir, e eles precisam sentir que nós estamos permitindo, a partir do trabalho que desenvolvemos, que ele possa se comunicar, ou de forma oral ou de forma escrita. Então, em muitos momentos, nós precisamos ensinar, ou em todos esses momentos, precisamos ensinar esses alunos a se argumentarem, ou de forma escrita ou de forma oral. E isso vai ajudando esses meninos a conquistar o seu lugar social. Então, falar de planejamento é falar de alunos que não aprendem para viver na escola, mas que aprendem para viver fora da escola. É falar de um professor que assume esse seu compromisso social, que é ajudar, colaborar, despertar nesse aluno esse lugar que ele ocupa, de quem não só ouve, mas de quem questiona, de quem ouve, mas também de quem argumenta, de não só de quem ouve, mas quem faz parte da promoção de mudanças.